Boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro semanal, 19 horas, quinta-feira, Eu na Indústria Podcast, e hoje estamos com dois convidados aqui de peso, que é o Lucas de Paiva Sasaki, ele é engenheiro civil, advogado e COO da Senza, que a gente vai falar da empresa que vem trazer melhor condição de trabalho para os funcionários, né? A gente vai falar como. E eu estou aqui também com a Samantha Lemos Paim, que ela tem MBA na FGV, né? De gestão empresarial e mestrado em medicina do sono pela Unifesp e hoje é consultora técnica também da Senza, que a gente vai falar aqui. Obrigado pela presença de vocês, um prazer receber vocês aqui. Agradece. Obrigado pela oportunidade de estar vindo aqui. A gente se sentiu muito honrado. Viu? Opa. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, vamos lá. Senza, de onde, que é a empresa, de onde surgiu, como é que é? Dá uma contextualização aí. Bom, Senza é um centro multidisciplinar, né, focado em acidentes causados por sonolência e fadiga. Tá? Ele surgiu lá em São Paulo, né, isso aí nos dias aí do início dos anos 2000, né, devido a uma necessidade que até mesmo a Polícia Rodoviária Federal trouxe na época, naquela implementação dos bafômetros. Né? Uhum. E aí sabe-se que a fadiga e sonolência é o maior causador, né, de acidentes. Que muitas vezes a pessoa fala assim, eu estava distraído, mas muitas vezes essa distração é causada aí por uma sonolência, uma noite mal dormida, um sono não repositório aí, né? Vamos dizer assim. E aí surgiram vários estudos, né? E surgiu a Senza nesse momento aí dessa transição, né? Quando que aconteceu isso? O nosso CNPJ é de 2010, né? É um CNPJ basicamente novo ainda, né? Mas a Senza, ela surgiu já no fim... 2010 não tá bom. 13 anos. Mas ela surgiu assim no final da década de 90, início dos anos 2000. Né? Isso lá em São Paulo. E aí, em 2017, 18, que veio para Belo Horizonte. É de onde, então? É de São Paulo. Originalmente, nós fomos fundados em São Paulo através das pesquisas científicas do nosso diretor, né? Então, houve uma demanda, algumas pesquisas de impacto sobre sono, sonolência e acidentes. Essas pesquisas foram crescendo, né? E aí a Polícia Rodoviária Federal e algumas instituições foram nos procurando para essas pesquisas. E aí o Senza foi nascendo naturalmente no final da década de 90, os anos 2000. Então a gente tem um legado aí de pesquisa científica trazendo essa robustez para as nossas ferramentas. Legal. Então, na verdade, era um pesquisador que abriu um CNPJ para colocar todo esse estudo em forma de produto e colocar no mercado. Isso. Vocês falaram do bafômetro tudo, então eles nasceram mais na linha de automóveis, assim, para motoristas ou não? Ou já desde o início para a indústria? Como é que é isso? Sim, foi mais na área de transportes, né? Uhum. A gente tem aquela frase, né? Bêbado de sono. Uhum. Mas é que o início foi isso, foi uma equivalência que foi utilizada para ingestão de álcool e as horas de sono. Uhum. Tá? Então, assim, foi feito um estudo comparando os efeitos do álcool e a abstinência de sono adequados. E aí? Eles compararam dois grupos. As pessoas que estavam sem dormir, ou seja, as pessoas privadas de sono, e as pessoas que haviam ingerido álcool. E aí eles fizeram alguns testes psicométricos e viram que o resultado era o mesmo. A pessoa que não tinha dormido, ou seja, 12 horas sem dormir, 19 horas sem dormir, apresentavam os mesmos lapsos de atenção, os mesmos erros na tomada de decisão que as pessoas bêbadas. Então, por isso a expressão bêbado de sono. Então, existe um risco aumentado e depois de forma exponencial quando a pessoa está acordada mais de 12 horas de sono. Quando ela está já acordada, né? Vamos dizer assim, 12, 14, 16 horas,
E isso reflete na tomada de decisão, na resposta da pessoa. E no caso dos motoristas, uma tomada de decisão errada é fração de segundos, né? Milissegundos. Então, começou primeiro com os motoristas profissionais, e aí expandindo para trabalhadores em turnos e, de maneira geral, para a indústria, né? Que a indústria não para, 24 horas. Com certeza. Produção. E aí, nessa mesma direção, a gente vê que o sono, muitas vezes, ele é negligenciado. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu preciso produzir, dormir é perda de tempo. E não é perda de tempo. A gente sabe que uma noite de sono reparadora, ela é diferencial na tomada de decisão, né? Para você ter clareza das suas decisões. Mas deixa eu entender, quando você falou 12 horas de sono, por exemplo, acordei às 8 da manhã, tá? Sim. 8 mais 12 dá 20 horas. Então, às 8 da noite, eu já começo a sentir que o meu corpo... Já tomei uma cerveja, tipo isso. Tipo isso. Nós temos aí componentes tanto ambientais que sincronizam os nossos eventos fisiológicos, quanto comportamentais. Então, por exemplo, algumas pessoas precisam de menos horas de sono. Isso é normal. Algumas pessoas precisam entre 6 e 8 horas de sono e algumas pessoas precisam de mais de 10 horas. Né? E isso traz aquela dificuldade para a pessoa conciliar o profissional e o pessoal. Né? Muitas vezes o trabalhador do turno noturno, principalmente, ele tem uma dificuldade. Porque ele precisa descansar durante o dia, que é quando a família dele está... A criança para a escola, supermercado, banco, as atividades de uma casa, né? Ele precisa ter uma vida social. E o sol também, né? Que não deixa dormir direito. O inverso, né? Isso. A própria movimentação da casa, né? Uma televisão ligada. Então, assim, a gente pode falar que, em termos de segurança, uma das principais pontos de atenção é o trabalhador identificar quantas horas de sono eu preciso para desenvolver a minha rotina. Um sono, nem sempre quantidade de sono significa qualidade. Então, por exemplo, às vezes você, Igor, precisa de 6 horas de sono. Eu, Samantha, preciso de 7. E existem pessoas que precisam de 10 horas. Né? Então, conciliar todos esses aspectos com a minha rotina pessoal e profissional é muito importante, né? Para que eu tenha segurança no meu trabalho. Então, esses aspectos, eles podem ser monitorados, né? Será que o meu trabalhador... A gente tem nas empresas os painéis, né? Então, assim, eu sei de quanto combustível, quando que eu preciso fazer a manutenção, quando que eu preciso trocar aquele parafuso, né? Tudo isso é programável. Mas e a minha biologia? Será que eu tenho um painel de autonomia humana? Né? Quanto que eu vou durar? Né? Então, isso... mas vamos voltar nas 12 horas lá que eu achei interessante, só para a gente refletir em algumas coisas. Olha só, em 12 horas você falou que é o equivalente aproximadamente a 4 copos de cerveja. 4 copos de cerveja. Isso. Então, assim, na realidade, as pessoas costumam acordar às 6, às 7 começa o trabalho e às 17 sai do trabalho. Sim. Ou seja, às 8 horas, às 12 horas, de 6 às 18. Isso. Então, ele está saindo 1 hora antes das 4 cervejas. Isso. Em teoria. Sim. Teoria. Só que se ele fica 1 hora a mais no trabalho, de hora extra, ele já chegou nas 4 cervejas, em teoria. Isso. Beleza. Quantas vezes a gente foi para a empresa às 7 e saiu de lá às 10, 11 da noite? Nossa, sim, exatamente. Vezes. Muitas vezes. E aí, fala de novo a escala, 12 horas, aí depois da... É exponencial. Eu vou fazer uma pequena correção aqui. Os 4 copos de cerveja seriam às 16, às 16 horas, 16 horas acordado. Tá. Com 16 horas acordado seriam equivalentes a 4 copos de cerveja. Mas 4 copos de cerveja para o Igor é uma coisa, para a Samantha é uma outra coisa, e para outro indivíduo, para o Lucas, por exemplo, né, são respostas diferentes. Que a pessoa que acordou às 6 da manhã seria às 10 da noite ali. Isso. Que já tá... Que às 10 da noite ele deveria estar dormindo para ter as 8 horas de sono. Exatamente. Exatamente. Mas não vamos fixar em 8 horas. Não, né? ok, só para ter como base. Né? Assim, Sim. Porque é louco isso, né? Isso. São várias máquinas diferentes. Tem a máquina Igor, tem a máquina Samantha e tem a máquina Lucas. Né? Então, assim...
tem igual pensar num carregador de celular. Tem aquele carregador de celular normal, tem o fast charger e tem o super fast charger. Vamos dizer assim. E também depende da qualidade, né? Depende da qualidade do sono. Do tempo ali, né? Porque às vezes a pessoa dorme, mas ela tem um problema respiratório, né? Então, o fluxo de ar não vai ser restaurador para ela. Ou a pessoa que dorme no ambiente que a casa não dorme, tá? Eu falo a casa não dorme, assim, a família chega no horário que o cara tá dormindo, então o som dele fica picadinho, sabe? Então ele não consegue entrar nas várias fases do sono. Ou então nos 2 primeiros anos de vida de um filho, né? Com certeza. Ou 3, ou 5, por aí. Isso. O sono, é importante a gente falar, né, que existem algumas instituições que regulamentam todas essas questões de quantidade de horas para cada faixa etária, né, o recém-nascido, a criança, o adolescente, nós adultos na fase idosa, todas essas etapas da nossa vida, do ciclo de vida, a gente tem uma quantidade de horas e a qualidade para serem seguidas, né? E a gente procurar medidas nesse sentido, de mostrar para o nosso organismo, né? Você falou dos horários de acordar, do horário de sair. A gente tem toda uma questão biológica em que, em alguns momentos do dia, a gente está mais ativo. E em outros momentos do dia, a gente está um pouco mais devagar, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, algumas pessoas são mais matutinas. Aquelas pessoas que acordam cedo e dormem cedo. É o ritmo delas. E existem algumas pessoas que são mais vespertinas, que gostam de acordar tarde e dormir tarde. Né? Geralmente, o pessoal da área de informática tem o hábito de ficar mais exposto à luz. Né? Então, isso vai atrasando o horário de dormir dessas pessoas. E aí, de novo, a gente cai na questão... aquela pessoa que é mais vespertina, ela vai dormir mais tarde, mas ela tem que acordar às 7. Então, ela fica privada de sono. E aí, essa privação se acumula ao longo do tempo. E isso aumenta o risco de acidente, aumenta também a questão de lapsos de atenção, tomada de decisão. Varia também com essas questões, né? Pois é, você falou do risco de acidente. Como é que foi a transição entre... aconteceu naturalmente a transição entre o foco inicial para motoristas, para logística, e vamos para a indústria? Como é que aconteceu essa transição da Senza? O que acontece? A gente fala trânsito porque é uma coisa mais fácil, uma coisa que está mais perto do público. Né? Agora, que nem se pensar numa mineradora. Né? Mineradora é um ambiente super hostil para o trabalhador. Tá? Então, ele está exposto a vários riscos. Né? Você pensar que tem veículos de 200, 300, 400 toneladas transitando, existem esteiras de minério. Então, se ele não estiver atento naquele ambiente, pode ser um risco fatal ali. Né? Não passar de um incidente e virar um acidente fatal. Então, a gente passou para a indústria, né? Seja ela qual for, que tenha trabalhos noturnos ou trabalhos por turno, porque é um ambiente que o trabalhador ele vai estar exposto a vários riscos, seja ele fatal ou não. E aí, desde quando que vocês estão trabalhando mais focados na indústria? Aliás, eu estou falando que está mais focado na indústria, não sei se estão mais focados. Sim. Nesses anos de... Desde 2018 para frente já foi para a indústria. Né? Nós começamos com os primeiros projetos em usinas, né? Usinas de eletricidade, depois, trabalhos em turnos em geral. A parte de transporte, de logística, e agora que eu acho que mais em função da região, né? Sim. A característica da região, a quantidade de mineradoras e indústrias. Legal. É porque eu fico pensando assim, motoristas tem vários que trabalham de noite. Se você for na estrada de madrugada, você vai achar vários caminhões, carretas passando por ali. Mas, ao mesmo tempo, deve ter algumas, sei lá, dezenas ou centenas de milhares de funcionários trabalhando no noturno nas empresas. E assim, né? a gente fala assim, muito que ele está exposto ao risco, tá? Mas é uma ferramenta que pode ser utilizada para ambientes que não envolvam riscos físicos para o trabalhador.
mas que envolvam riscos de lapso que ele precisa certificar, que ele precisa estar atento ali naquele trabalho, né? Que nem já foi utilizado na área financeira, em casas financeiras, em certificadoras, tá? Se você pensar que ele errar aquilo, vai ser um erro sequencial e às vezes ele nem percebe onde está o erro. Eu acho que tem uma semelhança entre o nosso negócio também da Melvi, que assim, a gente atende outros mercados, mas onde a dor dói mais forte é na indústria. Isso. Na indústria, por exemplo, a malha ferroviária e a de aviação no Brasil estão em completa expansão. Então, por exemplo, nós temos lá na ponta um maquinista ou um motorista, mas nós temos numa sala de controle um painel gigantesco daquele operador daquele painel. E o sono daquele operador de painel que vê diversas luzes, verde, vermelha, amarela, ponteiros, né, gráficos. Hoje em dia, os computadores, o painel de bordo mais analógico, ele está cada vez mais digital, né? E diferentes estímulos ali, né? Então, nós temos lá na ponta aquele maquinista ou aquele motorista, mas nós temos as centrais de controle. Aqueles operadores também merecem atenção. Eles estão num lugar teoricamente seguro, mas uma tomada de decisão errada, ele abre uma linha, uma ferrovia, né? Ele fecha uma ferrovia e abre outra. Né? E aí, se o maquinista... nós tivemos essa experiência há pouco tempo, né? Com a ferrovia de erros nesse sentido. Da pessoa que está num local totalmente seguro, mas ela tomou uma decisão errada. E aí, lá na frente, teve um acidente grave. Eu lembro que, num caso, tinha um primo que ele trabalhava na indústria também de fornecimento de energia elétrica, né? E aí o pessoal tem que desenergizar aquelas subestações para poder entrar, né? Depois que desenergiza, a pessoa pode entrar. E ele contava um caso de um colega dele de trabalho, o pessoal desenergizou, eles fizeram a manutenção, saíram, energizaram. Esse companheiro dele havia esquecido uma calculadora lá dentro, né? E o cara, no afã ali de pegar, ele entrou. Será que às vezes foi uma fadiga, uma sonolência, ele não estava prestando atenção? Então, assim, são casos que você está num ambiente controlado, mas a sua cabeça está em outro lugar, tá? A pessoa não está... Enfim, não vou entrar no detalhe, mas a gente teve acidente feio de trabalho na família e pode ter sido isso. Ele estava trabalhando a noite inteira e aconteceu de manhã, enfim, o acidente. Tem um dado interessante. Se você pegar os grandes acidentes de 3 Mile Island, Chernobyl, Bhopal, Exxon Valdez, são, assim, a gente não pode falar em uma causa, né? Esses acidentes de grandes proporções, eles são multifatoriais, né? Mas se você olhar o horário que eles aconteceram, foram no momento em que o trabalhador está mais propenso ao sono, né, que são os horários da madrugada. Todos esses acidentes aconteceram por volta de 3, 4 horas da manhã. Foram tomadas de decisões erradas, um encadeamento de decisões erradas que culminaram com acidentes de grandes proporções. E sempre no horário da madrugada. Nós temos um grande parceiro que... Agora, no final do ano, em função da logística, eles trabalham durante o dia, carregando os caminhões, e os motoristas só rodam à noite. E aí o nosso sistema está todo a vapor, porque precisa de toda a segurança. E essa empresa, em específico, está com o Sens há uns 6 anos, né? E desde que está conosco, eles não tiveram mais acidentes por sonolência ou fadiga. Eles tiveram problemas de manutenção, acidentes por problemas de manutenção, mas por fadiga humana não mais. É muito engraçado que, assim, a fase de implementação, até depois a fase de consciência da empresa, no início a gente barra muito o trabalhador, tá? Chega assim, uma porcentagem de 70%. Hoje, essa empresa específica, ela está barrando 1,5% dos trabalhadores, tá? Então, mais importante que é a implementação e tal, é mudar essa consciência do trabalhador. Ele começar a ver que, poxa, eu preciso voltar para casa seguro. Né?
Porque tem muito cara que fala assim, não, eu dou uma parada, eu lavo o rosto. Não é assim, o sono ele vai vir cumulativamente, tem uma hora que ele fala assim, olha, você não dormiu, eu vou desligar aqui o seu disjuntor. É isso aí. Desse tipo. Pode abrir o vidro do carro aí, ventar frio, tudo, que você vai... só vai acabar quando você dormir mesmo, né? Não tem como. E como é que... a gente detalhou todo o problema, tudo, e ele é muito claro. Como é que vocês resolvem? Como é que é o produto de vocês? Enfim, se quiserem também, vocês trouxeram várias coisas aqui. Eu tô lá no Senso tem muito tempo, mas eu vou deixar o pessoal da área técnica, que é com quem eu aprendo muito, que são os mais responsáveis para falar disso. Então, a gente trabalha muito essa parte da educação, né? A gente pode... nós temos esses gibis, né? Que são folhetos explicativos, gibis, em que conta um pouco a história. Daqui ou de lá? Mostra lá daqui. Daqui ou de lá, a terceira. Aí. Tá. Esse, por exemplo, é um gibi. Isso, que ele conta a história, né, do senhor Dorminhoco, né? Da importância dele brincar com a família, né? A importância dele realizar a jornada de trabalho dele em segurança, mas também voltar para casa, né? Porque a gente pode ter a questão dos acidentes de trajeto, né? Ele chegar ao trabalho, realizar a sua jornada em segurança e voltar para casa em segurança, né? Ele tem uma família esperando por ele. Então, muitas empresas, a gente trabalha... dando palestras para os trabalhadores para que eles entendam a importância dos hábitos de sono, né? Informar para o seu organismo que você tem um horário para dormir. E muitas vezes a gente quer ficar horas trabalhando e desligar o computador, deitar na cama e dormir. E não é bem assim, né? O nosso organismo ele tem um processo para descansar. Então, a gente atua nessa parte educacional, né, com os gibis. Nós temos também a possibilidade de... Esse também? Esse é um coquetel. Ele é um caça-palavra, tem várias atividades aí, né, do coquetel mesmo, voltado para sonolência e fadiga. Ótimo. Que nem... Igor, tem uma Minha coisa que filha adora caça-palavras e ela... Já é dela esse aí. Já é dela. Esses são para vocês, na verdade. O que acontece? Muitas vezes o cara que trabalha de forma noturna, né? Ele chega em casa, ele vai dormir, ele precisa dormir, tá? E a família, querendo ou não por maldade, nada por isso, né? E vê o cara tá dormindo e falou assim, ó, já que você tá à toa aí, vai no banco. Já que você tá à toa, já que você tá dormindo só, né? E não vê que o sono é um negócio super importante ali. Não é só dormindo, ele tá dormindo para ele voltar vivo para casa. Então, toda a parte educativa aqui pode ser somente o treinamento, mas também entendo que é o início da implementação completa, né? Sim. Para conscientizar todo mundo do que vai ser feito, etc. Isso. Porque muitas vezes o trabalhador ele acha que ele está sendo avaliado, que ele vai ser penalizado, que ele vai ser demitido, né? Eles têm muito medo disso. Né? Então, esse trabalho de conscientização é importante nesse sentido, que a ferramenta vem, na verdade, para ajudá-lo, não para atrapalhá-lo ou para puni-lo porque ele tem um segundo emprego. Né? No Brasil, muitos escolhem um turno noturno porque durante o dia ele tem uma vendinha ou ele trabalha de Uber, né? Então, nesse sentido. E é muito louco, assim, se você for ver, né? Porque o sono, a gente passa cerca de 1/3 da vida dormindo e não conhece muita coisa do sono, né? Exatamente. E é bem isso que eu falei no começo, né? Há um tempo atrás, as pessoas falavam em produção. Aí, dormir... Continua falando. Dormir é perda de tempo. Se eu dormir, eu vou perder tempo, não vou conseguir fechar meu relatório, né? Esses estresses, eles têm que ser pontuais. A gente tem que preservar, porque isso ajuda, inclusive, no nosso envelhecimento com saúde. Né? Não só no risco aqui, agora, da situação que eu estou passando na minha vida,
É lógico que em alguns momentos a gente vai ter uma disponibilidade maior, em outros nem tanto, com criança pequena. Tô sentindo na pele. Então, eu ia fazer uma pergunta nesse sentido, mais pessoal, assim. É porque, assim, a gente pensa que o médico nunca vai ter uma doença, né? Porque ele é médico. Sim. Vocês conseguem aplicar bem na vida pessoal de vocês o que vocês passam, assim? Eu, ultimamente, sim. Eu, por questões de ter 2 meninas agora recém-nascidas em casa, e muda um pouco a figura. Mas é uma fase adaptativa. Né? Não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau. Mas é mais que comum casa de ferreiro, espeto de pau, mas assim... Não... A gente olha para a pessoa, a gente sabe se a pessoa... Nós, né, mais da área acadêmica e também dessa parte de consultoria, a gente olha para a pessoa assim, a gente fala assim, essa pessoa aí vai roncar. Então, a gente tem o cuidado com isso, né? Então... O vai roncar para você muito mais do que vai roncar, né? Isso, muito mais do que por exemplo, o som, né, do ronco. Isso, né? a gente que é isso? A gente fala, por exemplo, como motoristas profissionais, quando a gente pergunta, o senhor cochila dirigindo? Ele fala assim, eu não, mas o Igor cochila dirigindo. O Igor cochila. Então, muitas pessoas, elas não sabem que elas roncam, elas sabem através do parceiro. Né? O companheiro relatando, eu não ronco. Não, ronca, né? Então, assim, essas tratativas, elas passam, sim, pela nossa vida pessoal. Mas eu perguntei mais no ronca, o que tá dentro da sua cabeça? Quando fala assim, ele ronca, quer dizer que há um problema maior do que somente o som? Sim, com certeza, porque antigamente não se tratava ronco, era só o som. As pessoas acreditavam que era só um som. Hoje, a gente sabe que a vibração do ronco aqui na região do pescoço aumenta a deposição de gordura aqui nas artérias, nas veias. Então, isso aumenta a deposição de gordura aqui. Então, você pode ter o fluxo de sangue bloqueado para sua cabeça. Isso é consequência do ronco? Isso é consequência do ronco. Tá. E durante o dia... Eu imagino que tenha várias causas. Sim. Mas elas estão relacionadas também ao que a gente está falando aqui? Sim, com certeza. Porque se você ronca ou se você faz a apneia, que é a parada respiratória, você fragmenta o seu sono ao longo da noite. Então, no dia seguinte, você vai acordar cansado. O nosso sono tem 2 grandes momentos. A gente dorme para recuperar a parte física e para recuperar a parte cognitiva, de uma maneira bem simples, né? O nosso sono, na verdade, ele é muito complexo. Mas, assim, para simplificar, né, a gente recupera a parte física e a parte mental. Então, se você não passa adequadamente pelos estágios do sono, no dia seguinte você vai estar ou fisicamente cansado, parecendo que você tomou uma surra. Já ouvi falar. Né? Eu particularmente, não é muito esse problema do físico. Mas já vi muita gente falar assim, nossa, parece que eu não dormi nada, parece que eu andei a noite inteira. Exato. Eu tô cansado fisicamente. Isso. Teve um sono reparador. Não teve um sono reparador. Porque, assim, de maneira geral, a gente tem 3 grandes grupos de distúrbios que atrapalham muito o nosso sono. Os mais comuns são ronco e apneia, que acometem cerca de 30% dos homens. A insônia acomete nós, mulheres, em função do nosso ciclo hormonal, da nossa ansiedade, né? Cerca de 40% das mulheres apresentam insônia. E nós temos os distúrbios de movimento, que são aquelas pessoas que se movimentam muito durante a noite. Então, qualquer um desses distúrbios, que são os mais comuns, nós temos aí 8 categorias, tá? Não precisa entrar no detalhe, mas dessas 8 categorias, combinadas entre si, geram mais de 100 distúrbios do sono. Então, a gente precisa de um acompanhamento médico, nós temos parceiros médicos, né? O nosso diretor técnico já formou mais de 1.500 médicos nessa área de medicina e biologia do sono. Então, assim... todos esses problemas, eles geram consequências no dia seguinte. Então, a pessoa acorda ou fisicamente ou mentalmente cansada, né? Ela vai ficando irritada, ela tem problemas de memória.
Então vamos lá, ó. Vocês tratam a conscientização, Sim, tratam falando assim, ó, você não está em condição de trabalho, não vai trabalhar, sim. mas tratam o sono também? Vocês têm produtos para tratar o sono, para falar assim, ó, vamos te ajudar a dormir melhor? Nós temos os nossos parceiros médicos. Por quê? Nós temos um pool de questionários validados cientificamente. Então, que nós passamos para o departamento médico, ó, esses aqui é o caso crítico. Dentro do nosso sistema, nós temos o acesso pessoal, que é, por exemplo, aquele trabalhador lá na ponta que vai preencher os questionários e passar pelo sonômetro. Ele vai ter acesso apenas ao perfil dele. Nós temos o perfil do gestor, por exemplo, você é um coordenador de equipe. Então, você precisa saber como que está a sua equipe. E nós temos o perfil médico. O médico, ele tem todas as informações sensíveis daquele funcionário. E aí, através da nossa consultoria, o médico vai poder falar assim, olha, esse grupo aqui, vamos supor, de 100 trabalhadores, eu preciso dar atenção. Esses 5 aqui são casos que a gente precisa já ir mudando a atividade deles direcionar. Por que eu fiz a pergunta? Porque assim, imagina, o cara, ó, você não pode trabalhar hoje. Aí o mesmo cara, você não pode trabalhar hoje. O mesmo cara, pô, aí a empresa fala assim, pô, o cara não trabalha nunca, ele tá sempre fadigado. Sim. E aí começa a falar assim, vamos mandar esse cara embora. Aí inverte a situação que assim, deveria ser o Mas no oposto, caso, né? as empresas que estão conosco, elas têm essa consciência. Então, por exemplo, essa empresa agora de logística de caminhões, é uma empresa gigantesca, que agora, no final do ano, a gente está passando por isso. Nós temos ali um grupo de 5 motoristas que estão sempre bloqueados. Eles já foram direcionados para o departamento médico. Né? Porque eles têm outros problemas de saúde que precisam, sim, ser olhados, avaliados, né? Para que eles possam realizar a jornada deles em segurança. E tem uma coisa que é muito engraçada, assim, você pode reparar. Porteiro de prédio. Cara, ele começou a trabalhar de noite, vários, não são todos, porque algumas pessoas são mais propensas a trabalhar no noturno, né? Ele vai engordar. Vai engordar? Vai engordar. Sim. Tá? Porque é um cara que o corpo dele não foi feito para trabalhar de noite. Tá? E aí, na hora que ele engorda, o que ele vai fazer? Aqui, A apneia. vai roncar, vai começar a ter vários distúrbios. Mas quem mais... Então, olha só, de tudo isso que nós já falamos aqui, nós falamos de idade, nós falamos de comportamento, nós falamos de cronotipo, que é essa tendência ao matutino, ao vespertino, né? Todas essas questões vão aumentar a fadiga ou não do trabalhador. E a gente consegue fazer esse screening do que está acontecendo com o trabalhador. Primeiro com os questionários e depois com as coletas do sonômetro, né? Que é a nossa ferramenta que faz uma projeção, a gente insere no sistema a escala de trabalho, nós inserimos no sistema quantas horas esse trabalhador dormiu nas últimas 48 horas e ele faz uma análise. Aqui dentro dele tem uma gama de acelerômetros. Isso, acelerômetros, porque todos nós temos um desequilíbrio natural, postural natural. Então, a gente faz primeiro 3 coletas basais, porque o software vai comparar eu, Samantha, comigo mesma. Tá, você já está explicando o funcionamento aqui. Isso. Não, vamos lá então. Vamos resumir. Vamos passo a passo aqui. Isso, eu preciso de itens para eu poder entender passo a passo. Vamos chato, seguir né? aqui que vai ser mais legal. Mas isso daqui eu vou colocar onde? Na cintura, nas costas. Tá, para poder... Desse jeito aqui mesmo? Isso, ou esse é um mostruário por causa do acrílico? Não, esse é esse mesmo. Esse é um... Tá. Isso. Aí eu coloco nas minhas costas aqui. Isso. Eu faço uma coleta no início da jornada. Tá. E quanto tempo leva? 3 minutos. 3 minutos eu fico com isso nas costas, você faz a coleta. Isso. E os dados estão aí. E ele vai fazer uma fazer um exemplo aqui. Quer conectar aqui se quiser conectar na rede aqui também, tranquilo. Aqui tá tranquilo. Tá. Aí. Coloca a senha aí. Opa, aí pode ir. Aí. Tá bom, aí você fez a coleta e a coleta, na verdade, é por uma série de acelerômetros que vai coletar talvez vibração, temperatura, alguma coisa do tipo.
Nossa, postura. É postura. Ó. Postural. Então ele vai ter inclinômetro aqui também, muito Isso. provavelmente. Pensa no andar. Pô, você saiu do bar, tomou umas, você vai andar mais cambaleante. Mas você coisa e tal. pede pra pessoa andar pro Não. E ela ele fica parada? parado Parada, olhando para sentada um em pé? ponto. Porque em pé. ninguém consegue ficar totalmente estático. Ah, entendi. Né? Entendi. Faz o 4 aí, né? Ela já Entendi. começa a Tá, cambalear. então ele fica em pé, olhando para um ponto e esse vai pegar um certo... Ok. O nosso sensor também mede inclinômetro. O desequilíbrio Mas natural. Por isso que Aham. são 3 coletas basais, porque eu vou comparar comigo mesmo para depois coletar as regulares. Ok, Eu tenho que ter Ok. uma base entendi. de como É o o seu- Eagle é funciona. o seu balizador. Isso. Tem uma referência de corte, que a Uhum. gente chama. Beleza. Eu posso ligar aqui? Pode, Claro. ele vai sincronizar aqui, vai fazer um barulhinho. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Ops. Ele tá sincronizando, tá buscando. Tem um visorzinho aqui. Isso. Vamos lá. Esse aqui é o aplicativo, o SIGAF. Uhum. Tá? E aí são essas várias janelas, né? A primeira janela dela SIGAF é o nome do desse aplicativo, produto, do que aplicativo. liga o sonômetro. Ok. Né? O sonômetro é uma das etapas, não é o aplicativo somente para o sonômetro. Né? Uhum. Então, a gente pede para o trabalhador ele preencher esses formulários. Tá? Uhum. Ele não vai preencher esses formulários todos os dias. Tá? Aham. Porque senão ele ia preencher o formulário e voltar para casa, nunca mais ia trabalhar. Uhum. Tá. Que é para direcionar, falar assim, ó, eu prefiro trabalhar de noite, eu prefiro Aham. trabalhar de dia. Conhecer um pouco mais da Conhecer. rotina e do... É uma anamnese, digamos Aham. assim. Né? Tá. Teste de fadiga, são 2 perguntinhas. Tá? Uhum. Você tá bem? Você tá cansado? Né? Como é que você Dormiu tá? bem? Dormiu bem? Tal. Também para Brigou com a conhecer esposa. o trabalhador. Brigou com a esposa, como é que tá a sua casa? Tem um dos questionários, é uma coisa muito legal, pergunta se tem criança na casa, se tem Uhum. menor de idade. Porque a rotina muda Total. totalmente. A gente tem que levar na escola, tem que preparar, tem mais preocupação, né? Então, a gente fica aí nisso aí. Esse aqui não vai aparecer no perfil, Não. né, do trabalhador, esse aqui vai aparecer no perfil do médico, num A parte de gestor, relatores. né, Uhum. que ele vai conseguir extrair todo um relatório de como que está a saúde da empresa dele, saúde do Uhum. sono ali, né? Pô, o Que pessoal acaba, tá cansado. pelo que a Samanta falou, acaba sendo uma análise 360, né? Isso. É o cara Isso. com ele mesmo, o gestor dele, o médico, cercou todo... Né? A empresa está dormindo? aham. Aí são as mensagens, né? Depois, Uhum. aqui fala que não vai ter mensagens, mas o que nem acontece? Poxa, vários trabalhadores fizeram ali o teste do sonômetro, fizeram o teste de fadiga, vários. Né? Uhum. Você não vai conseguir lembrar, olha, o fulano de tal vai estar cansado, fulano de tal às 2 horas da tarde ele vai estar indisposto para trabalhar por causa de fadiga. Surgem vários pop-ups na tela do aplicativo, no celular dele, fala, olha, esse fulano aqui, fica de olho nele, ele Entendi. vai entrar em fadiga. Então toda a comunicação é para o gestor, não para a pessoa em si, né? Uhum. Isso. Ah, legal. legal. Para a pessoa em si, quando ela vai respondendo os questionários, quando ela finaliza, sai o resultado para ela. Entendi, Aparece um pop-up de resultado. Então, Entendi. se ele tiver interesse, ele já vai falar, entendi. ele mesmo já vai se autorregular ali e vai Entendi. ver com o departamento médico o que Você ele não pode tá tão bem fazer. assim para trabalhar hoje, não. É, Tem Legal, a bem legal jornada, isso. isso. Porque, tipo assim, você não tá muito bem para trabalhar. Quem é você para falar isso? Não fui eu. Foi O o equipamento. sonômetro. Isso. Uhum. Aqui a pessoa vai inserir a jornada de trabalho. Isso. Existem casos que já são de jornadas pré-definidas, então a gente pode colocar isso de forma automática. Isso. Ele nem vai responder essa etapa aqui. Então, tem uma jornada que é a chamada escala francesa, que para mim, nossa, é um destruidor da vida da pessoa. O Eymar, inclusive, trabalhou na Petrobras, né, dessa forma. Não sei se é exatamente dessa forma, tá? Mas ele trabalha 2 dias de 8 às 16, 2 dias de 16 à meia-noite, 2 dias de meia-noite às 8 Uhum. e folga 4 dias. Uhum.
ele não tem horário para dormir, não tem Sim. nada, assim. Aí, Sim, nós temos inclusive cases de empresas que nos procuram para saber se a escala está adequada ou não. Uhum. Teve uma mineradora específica que queria fazer uma escala. A gente fez uma análise, mostrou. Nós temos um software específico para isso, tá? Uhum. E aí nós falamos, ó, essa escala não dá certo. Vai ser muito complicador. Por quê? O trabalhador, ele, nesse lugar em específico, ele tem 3 horas de deslocamento até chegar na mina, aí 8 a 10 horas dentro da mina e depois mais 3 horas para voltar para casa. Que horas que esse trabalhador vai ter contato com a família dele? Então, nós fizemos uma proposta de um outro tipo de escala e aí eles adotaram e viram que foi realmente melhor para eles. Uhum. Né? Então, nós também temos essa questão da análise de escala. Porque aqui no Brasil tem a questão de diferentes locais, diferentes empresas, né? E aí são acordos sindicais, é bem complexo. Eu trabalhei já em uma empresa que eu ia e voltava de ônibus. E, nossa, é assim, o sono todo picado. E você dormia sempre no ônibus. Porque, e principalmente na ida. É muito cedo para chegar lá no horário. Você já tá muito cedo no ônibus e tal. Então, parte do meu sono era sempre no ônibus. E o ônibus balançava. E freava, você acordava assustado. E por aí Tem vai. os matutinos dentro do ônibus que só querem conversar Nossa. 6 horas da manhã falando Meu alto. Deus do céu. Tem os vespertinos. 6 horas da manhã não era pra ser ninguém, Né? Já deu pra saber o meu, né? Depois a gente passa pro CPVT. Eu gosto da manhã, mas... Não dá, né? Nem Mas tanto, pode nem às 8, tanto, tipo, né? Pode ser uma manhã em outro fuso horário, né? Exato. O CPVT é interessante falar, Sim, por favor. porque o CPVT, ele tem aqui 3, 5 e 10 minutos. Existem no mercado muitas ferramentas de 1 minuto. Mas essas ferramentas de 1 minuto, elas não avaliam atenção e fadiga. Peraí. O que é CPVT? É teste de prontidão e vigilância. Tá vendo que aparece uma bolinha? Traduz pra nós. Psychomotor Vigilance Test, do inglês, né? Um teste de vigilância, que é justamente isso. Ele precisa estimular, né? Até contraditório, mas estimular monotonia para o trabalhador. E testes de menos de 1 minuto não geram monotonia no trabalhador, tá? Tá, e o que é? E aí isso daí? Fica apertando, apareceu, aperta. Ele vai dar aqui velocidade de reação, ele vai dar atenção, omissão e erros, tá? Então, o que é omissão? É que ele não apareceu o estímulo e ele não apertou. Apertou. Vi agora. Ele apertou sem o estímulo. Entendi. Tentou adivinhar. Isso, tentou adivinhar. Ah, tá. Entendeu? Já tá sem paciência e Isso, porque a gente precisa da monotonia. Porque, por exemplo, você está dirigindo um caminhão por horas. É uma atividade extremamente monótona, à noite, sozinho. Então, você precisa dessa monotonia. E os testes que são menores que 1 minuto não avaliam isso. Tá? É só uma coisa ali pontual. Pontual. Tem um fato muito interessante que o pessoal fala assim, o cara tá devagar, ele tá numa estrada tranquila, não vai ter risco nenhum de acidente. Lê do engano, que nem tem, às vezes, estrada rural, o cara tá ali a 40, 30 por hora, trazendo uma carga viva, às vezes que dá ocorrem mais sono. acidentes com muita frequência. Igual o caminhão fora de estrada. Você já viu o caminhão de fora? Já andou num caminhão fora de estrada, carregado? Ele parece um balancinho. Ele tem um ruído muito alto e um balancinho. Aquilo no turno da noite, por volta de 4 ou 5 horas da manhã. Nem precisa ser no turno da noite. A gente, na Valorec Mannesmann, aqui em BH, as salas de reunião da laminação contínua ali, que é uma linha de produção gigante ali. E todas as salas que o pessoal trabalha, a sala de reunião, fica num mezanino bem ao lado. E ali vibra mesmo. Vibra de sentir um pouco, colocar um copo de plástico em cima da mesa e ele ficar um pouco... Fica aparecendo aquelas ondinhas no copo, ondinha no copo. Então, vibra mesmo. Nossa, depois do almoço, entrar numa sala de reunião ali para fazer uma reunião, é todo mundo com sono. Com certeza. Então, assim, mais natural do que propriamente fadiga. Não sei se seria ou não. Mas é todo mundo o tempo inteiro com sono ali, né? Então... Isso.
Isso. Então, assim, tem o CPVT, que é esse teste de vigilância mesmo, para ver a atenção, reação e estimular ali um pouco do início da fadiga do trabalhador para entender se ele está apto ou não. Então, precisa de ser um estímulo de 3 minutos, menos do que um... Tá. Isso é cientificamente, tá? Tá, mas vamos lá, só voltando para fazer um passo a passo. Ó, coloquei isso, fiquei olhando para um ponto ali durante 3 minutos. Isso. Tá bom, coletou minhas informações. Isso. Respondi o questionário, isso. Que é uma única vez ali, ou uma única vez de tanto, sei lá, de 6 meses, alguma coisa do tipo. Mas só que hoje o sonômetro vai ser uma das últimas etapas. Isso, Não, então vamos lá, vamos por partes. A próxima etapa é o voz. Tá? Então você tá falando na sequência mesmo das etapas. Sim, tá, entendi. Sim. Tá. Aí depois do CPVT, o cara vê se tá com fadiga ou não, e já vai fazer o voz. Ele vai falar, ó, Lucas Paiva Sasaki, hoje é dia tal horário. Aí vai falar a função, podcast do Melvin. Né? E aí ele vai falar essas frases, a atividade dele, e vai detectar pelo timbre tal, se ele está cansado ou não. Tá. Feito isso. Mas também deve ter um balizador antes para depois falar de novo, né? Tem um balizador. Porque é só você com você mesmo. Sim. Eu não posso comparar a minha voz com a de Samantha nem com a tua. Então, mas olha só, esse passo a passo, essa ordem aí, ele faz quando e depois faz quando de novo? No início da jornada de trabalho. E depois no final da jornada de trabalho? Não necessariamente. Não precisa. Como é que ele compara a voz dele, por exemplo, o antes e depois? O que nem acontece? O voz vai colher alguns basais, tá? Ele não vai funcionar já de imediato. Igual o sonômetro. O sonômetro tem pelo menos 3 vezes, tem que colher o basal. E aí depois, na 4ª vez, no 4º dia, ele vai começar a funcionar. Então, tem um tempo de implementação e depois que começa a funcionar. Porque a gente está comparando só ele com ele mesmo. Não, beleza. A minha pergunta é assim, isso faz todo dia, todos os dias no início do trabalho? Vai depender da política da empresa. Tem política que faz sorteio, tem política de empresa que fala, não, agora é todo mundo. Ou vai ser um setor, né? Ou vai ser um evento lá, né? Vai ter uma grande parada e tal. Nós temos diferentes modelos. Por exemplo, nessa empresa de transportadora de cargas, eles chegam para pegar o vale-frete deles, eles passam por 8 etapas, entre elas o sonômetro. Se eles forem reprovados em qualquer uma dessas 8 etapas, eles não pegam o vale-frete, eles não saem da empresa com a carreta. Nós temos uma outra empresa que é um pouco diferente. Eles têm um sistema reativo, que é o sistema de câmaras, o ADAS, o Cilium, várias que monitoram a cabine. Então, quando o pessoal lá do CCO identificou que é uma fadiga real, eles tiram aquele operador, aquele motorista da máquina, e falam, você não pode operar mais, você vai para a sala de descanso. Você fica na sala de descanso 1 ou 2 horas, de acordo com a política da empresa, para voltar a operar, ele passa pelo sonômetro. Porque aí ele vai inserir como se fosse uma nova jornada de trabalho dele. Entendi. E o sonômetro vai falar, você está apto ou você não está apto. Porque então, é mais preventivo o sonômetro. O sonômetro é preventivo. As câmeras ou outros sistemas, eles são reativos. A sonolência já está lá. O trabalhador já subiu numa leira, já entrou na traseira de outro caminhão. E aqui é mais para você identificar o padrão daquele cara e já trabalhar preventivamente. A próxima etapa depois do voz é o sonômetro. Qual que é a grande sacada do sonômetro? Existem as escalas de fadiga, né? Que a empresa vai determinar, falar, essa aqui já não dá mais para essa atividade. Uma atividade de escritório, o cara, se ele estiver muito cansado, vai bater a testa na mesa. Não estou falando que não vai doer, mas é menos grave do que ele dirigir um carro. Então, ela vai colocar as escalas de acordo com a atividade dele. E aí, a gente vai dar uma linha do futuro, uma linha do tempo, tá? Das próximas 24 horas dele. Fala, olha, cheguei para trabalhar às 8 da manhã, fiz o sonômetro. O meu gestor vai saber, já de forma prévia, que horas eu vou estar cansado, que horas eu vou estar fatigado. Então, vamos dizer assim, 2 horas da tarde. Poxa, de 8 até as 2, ele vai ter 6 horas para ele ter uma solução, né? Ou ele colocar alguém da reserva, ou ele colocar uma outra... Lucas, dá uma parada lá pelo meio,
faz um CPVT para ver como é que você vai estar. A partir do sonômetro, o pessoal do CCO já pode ter ali, hoje, vamos supor, 10 trabalhadores estão entrando na escala noturna. 3, lá na metade do turno, vão estar fadigados. Então, o CCO já fica de olho nesses 3. Ó, esses 3 aqui merecem atenção hoje. Nós vamos tirar ele para a sala de descanso e não vai voltar? Ou eles vão para a sala de descanso e depois vão voltar? Né? Então, por exemplo, existem as empresas, por exemplo, que têm a sala de descanso, algumas terceirizadas também estão implementando as salas de descanso, e no caso das transportadoras, eles têm alojamento mesmo. Né? Então, por exemplo, o motorista de caminhão, ele vem para assumir a carreta, mas ele não passou no sonômetro, ou não passou no bafômetro, ou no teste de glicemia. Aí a pessoa lá, o coordenador fala assim, olha, então, ok, você vai para a sala de descanso, daqui 5 horas você volta. Isso é a política da empresa relacionada à fadiga. Então, a gente tem diferentes casos, e aí os fluxos eles são viabilizados de acordo com a necessidade do cliente nesse sentido. A nossa ideia principal é que seja uma medida de prevenção. Né? Porque quando a sonolência já está lá, até você conseguir tirar o trabalhador, tirar o motorista da máquina, o risco já aconteceu. Né? Muitas vezes o acidente já aconteceu. Teve nós temos o caso, por exemplo, em que o nosso sistema tinha uma motorista, uma mulher, ela vinha falando para o gestor, eu tô cansada, reduz a minha escala ou me muda de equipamento, e o gestor nada. Aí, lá fazia o sonômetro antes da escala. Naquele dia, o gestor não viu que ela ia fadigar, faltando 3 horas para terminar o turno. Faltando 3 horas, apitou lá no CCO. Fadiga no caminhão tal daquela pessoa, daquela mulher. E ela teve foi um pequeno acidente, mas teve um acidente. E aí, depois a gente quando eles foram fazer análise de risco, comparando o nosso sistema com o nosso sistema que é preditivo com o reativo, foi no mesmo hora. Então, o nosso já tinha falado lá atrás. E aí foi um erro do gestor que não viu o relatório daquele dia. E assim, tem uma... enfim, a gente brinca assim, mas tem que jogar a real em algumas coisas. Tem muita gente que gosta de hora extra e tal. Sim. Há situações em que o cara mente ali para querer trabalhar mais só que todos os outros parâmetros falam assim, bicho, você tá mentindo. Sim. Esse aqui é o dedo duro. É o dedo duro. Porque o cara ele pode inserir aqui que ele tá super bem. Nas últimas... Ou por medo, sei lá, né? Sim, o algoritmo corrige. Teve um caso numa transportadora que a gente presta o serviço e houve um padrão de resposta desses trabalhadores. Eles colocavam que nas últimas 48 horas eles haviam dormido 20 horas. Só que você vê um grupo de 1000 motoristas falando, não, todo mundo 20 horas. Eu falei, cara, não dá. Tem alguma coisa errada nisso aí, né? Você vê que os caras são unidos, né? Eles estavam tentando burlar e a comunicação sistema. entre eles é boa. A rádio peão funciona muito bem. O WhatsApp ele bombando. E aí, o sonômetro, os caras falaram, esse equipamento tá errado, eu dormi 20 horas. Eu dormi 18 horas. Eu dormi... Caminhoneiro? Aí o sonômetro falou assim, não. Você vai cansar hoje. Não, você já tá cansado, cara. Então, assim, não adianta mentir para esse cara. Esse cara aqui, ele vai falar, olha, você não tá descansado do jeito que você tá falando aqui no questionário. Ele vai pegar por causa do balanço, do desequilíbrio. Aí o pessoal fala assim, mas então é só ficar bem paradinho, bem travado? Não, porque tem gente que vai estar descansada na hora do basal que balança mais do que quando tá mais cansado. Então, é individual, é muito individual isso aí. Mesmo que ele tente ficar paradinho tudo, o corpo vai... O corpo responde. O corpo responde, com certeza. Legal. E aí depois vem o sonômetro, só para finalizar, né, o passo a passo. Sim, fez o sonômetro, atualização cadastral, né? Vai falar aqui, ronca, não ronca. Muitas vezes, o que acontece? O cara,
tem um caso de doença na família. Né? Uhum. Poxa, a mulher está com câncer, está com... A filha engravidou. Isso aí vai mudar o sono dele, sabe? Uhum. Então ele tem que avisar. Ele faz essa atualização cadastral, fala, Tá. alguma coisa, algum problema, né? E aí vai atualizar, tá? E aqui depois a comunicação, que são aquelas mensagens também, né? Com o servidor nosso, a gente fala para o cliente, você vai comunicar, a sua empresa vai comunicar com o servidor tal, e aí ele conecta o aparelho. Uhum. Mas essas funções, que muitas funções não estão disponíveis para o trabalhador, elas vão estar disponíveis de acordo com o nível da gerência, área médica, justamente respeitando a LGPD. Tá. Assim, o produto é o mesmo e vocês adequam para cada cliente, certo? Isso. Vai ter cliente que fala assim, eu não quero esse perfil biológico aqui, pode tirar? Ok, sem problema, fica a gosto do cliente. E assim, lembrando que tudo isso, esse passo a passo, da forma que foi construído, todo o sonômetro, etc, veio das pesquisas desde a década de 90, etc, que avançou para isso daqui. Isso. Antes não era o cinto, assim, antes era uma plataforma de força mesmo que media o equilíbrio. Né? E aí nós fomos evoluindo para o cinto e agora a gente tem um protótipo do Mini, que é menor ainda. Né? Nós não trouxemos aqui, mas as pesquisas estão evoluindo, né? Então a tendência é que o software também vai evoluindo. E é engraçado. Então, não sei se vocês podem falar a respeito, mas se vocês quiserem falar também o que vem pela frente, assim, enfim. Bom, o Voz era uma surpresa, né? Voz... Que a gente lançou agora em novembro. Sim. E com certeza outras tecnologias vão vir aí, mas a gente tenta dar uma surpresa aí para os clientes, né? Isso. A voz sozinha, ela já fala alguma coisa? Sim, mas só que ela é igual ao sonômetro. Ela precisa de um basal, tá? Ok. Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente vai ter comando de voz também no aplicativo. De repente dá para fazer alguma integração que toda vez que ele der o comando, fala, opa... Tem fadiga e a gente... Sim, legal. Com certeza. Dá pra fazer a gente vai começar um projeto semana que vem com voz. Legal. Eu acho que, assim... aliás, teve pesquisa... Eu não vou saber falar exatamente os números, mas que no Vale do Silício e tal, startups, enfim, viram que pro cliente ainda hoje... Os comandos de voz valem muito mais do que IA, do que essas outras tecnologias. Ainda está na frente, assim, quando coloca isso para o produto, eles valorizam mais, enfim. Sim, é uma grande tendência, né? Para mim, sim. E além desses produtos, tem alguma coisa aqui? Tem outros produtos além desse? Sim. A gente falou muito dos questionários, né, do perfil biológico. A gente tem uma análise genética do perfil circadiano, né, para a gente entender se a pessoa é mais matutina ou mais vespertina. Então, por exemplo, o trabalhador, quando ele precisa do emprego, ele fala que ele adora trabalhar à noite. Né? Ele precisa daquele emprego. Mas, através desse componente genético, a gente consegue... É um teste simples, né? É um swab. Um cotonete que a gente pega um pouquinho aqui da saliva, da mucosa aqui bucal. É feita uma análise e aí a gente vai entender se ele é mais matutino ou mais vespertino. Esse é o que pega... É, o swab. Isso. Vou abrir um aqui só para te ver aqui rapidinho como que é. É igual aqueles... Ele vai colocar aqui. E aí coloca aqui. Raspou, coloca aqui. Dentro. Ela quebra, né? E essa varetinha fica aí dentro. Tá. E aí? E aí a gente tem a real situação. Aí vocês levam para um laboratório. Isso, para análise. Um laboratório parceiro. Isso. E aí eles devolvem para nós a análise falando quem são os matutinos, quem são os vespertinos e quem são os indiferentes. E isso dá uma ajuda na hora da seleção da escala. Então, por exemplo, se eu vou fazer um projeto que é mais noturno, esse grupo aqui de trabalhadores tem uma característica melhor que eu consigo, que eles vão se adaptar melhor, vão tolerar melhor esse turno da noite.
não, eu tenho um grupo aqui que é mais matutino, então esses aqui vão para outras atividades. E com isso a gente também diminui o risco de acidente, porque biologicamente eu vou estar mais preparado para aquele tipo de escala do que outro. Não, sem dúvida. Eu tô imaginando como que isso chega nessa conclusão. É muito louco isso. Através da genética, porque são genes que se expressam, né? O quanto a gente é matutino, o quanto nós somos vespertinos, isso é determinado geneticamente e varia de acordo com os seus hábitos e a influência do meio que você está inserido. É uma coisa que não vai mudar. Não vai mudar? Não. Essa era uma pergunta. Não vai mudar. Assim, eu nasci com isso, morri com isso. Isso. E tem casos, assim, de pessoas que... eu achei que eu era noturno, mas na verdade você tá me falando que... Tem. É mesmo? Tem. Demais. E aí é interessante, porque quando a gente faz todo esse processo, aquele processo inicial das palestras, da educação do trabalhador, ele começa a observar os hábitos dele. E aí ele entende o resultado. Ele fala, faz sentido? É muito comum isso acontecer. Quando a gente faz todo esse processo educacional, a gente devolve esses resultados para os trabalhadores. Tem cara que duvida do resultado final. Que isso? Eu sou o cara da noite. Eu não sou um cara legal de manhã, não. Não, mas seu corpo é assim. Isso. E aí, na hora que ele conscientiza disso... E ele faz as mudanças, e ele vai fazendo as mudanças de acordo com o que a gente vai dando as instruções. Ele fala, tempo é muito comum, isso já aconteceu muito comigo, né? Assim, ao longo desses anos de palestras, por exemplo, a gente vai numa empresa, faz 20 palestras. Então, até você terminar o ciclo de palestras, aquele primeiro que assistiu lá e que duvidou, ele volta e fala, doutora, a senhora estava certa? Funcionou e eu tô melhor? Aí não tem preço que paga isso, porque o cara melhorou na vida pessoal dele, melhorou no trabalho. Curioso não só para mim, mas para a família inteira. Né? Pra gente regular. Pra gente regular. Isso, com certeza. Isso traz muito... A gente dorme muito tarde. Então, mas a luz, né? A luz vai fazendo esse atraso de fase. E aí a gente acha que a gente é vespertino. Então, tem que ter esse cuidado aí de... Hoje em dia fala-se muito em higiene do sono, né? Que são o passo a passo da alimentação, passo a passo para você mostrar para o seu organismo que está na hora de descansar, né? Que tem a hora que a gente pode estar ali no nosso pico de produção, mas a gente precisa preservar o nosso horário de descanso. Legal, bem legal. Eu coloquei umas luzes inteligentes em casa. Uhum. A partir de certo momento fica tudo amarelo. Isso. E aí eu vou diminuindo todos até... Sim. Isso é bom, porque a casa tem que dormir. Sim. Não adianta. Tá todo mundo dormindo, e aí tem um lá que tá no corujão, né? Vendo Duro de Matar, né? Mas é muito a casa inteira mesmo. Eu achei que você ia falar assim, aí vai... eu programei assim para as luzes ir abaixando até encher o saco e eu mudar para letra para luz branca. Não. Mas acaba que acostuma mais com a amarela. Sim. A luz branca começa a incomodar. Tipo, a luz branca incomoda. Onde eu vou em cômodos que não estão com isso, com a luz amarela, eu já fico... Ó, que nem uma coisa que eu mudei na minha vida. O celular, ele não fica do lado da minha cama, sabe? O celular fica no banheiro ou na sala. Porque é inevitável. A gente é curioso, né? Chega um pilili lá, um toquezinho, você fala assim, vou ter que ver essa mensagem, né? Na verdade eu tirei os toquezinhos. Não. Ele continua na minha cama, mas não existe mais notificação no meu celular. Zero. Acabei com todas as notificações. É um refém esse negócio. Você vê vibrando. Não. Você fala, você vai aguardar até amanhã? Não vai. Eu sei que eu vou olhar o WhatsApp. Então, para que ele apita? Sim. Não, eu queria só falar de um último produto que nós temos, que também vem agregar. Eu falei muito dos casos críticos, né? Uhum. Nós temos tipo os wearables, né? Que hoje em dia tem muito os reloginhos, né? E ele chama actígrafo, que ele monitora o trabalhador, mas ele monitora o trabalhador quando existe a solicitação médica pós-questionários. Porque é um passivo trabalhista muito grande quando você quer monitorar, você colocar um relógio no trabalhador e falar, eu quero ver se você está dormindo ou não.
simplesmente por avaliar. Então, a gente tem que ter É mesmo. É um passivo trabalhista muito grande. É como se ele tivesse à disposição da empresa 24 horas. Imagina 24 horas, não custo pode. que vai ter isso. Mas, por outro lado, você tá acompanhando de perto a saúde do cara. Mas aí que tá, você tem que ter uma necessidade médica. Isso. Não, ok. Aí é Ainda que não tivesse, São- sei lá. Enfim, não vou discutir em relação a isso, mas Fazer assim, um exemplo do meio do futebol, a gente tem o Abel lá do Palmeiras fazendo o controle do sono de todos os jogadores. Se Isso. o cara não dormiu o suficiente, ele não treina. Ele Sim. usou. Porque a chance de contundir É muito maior. Exato. Porque ele não Sim. recupera, ele tem que ter uma recuperação do corpo, da máquina ali. A Mas né? gente ele- postou até no Stories, né? Há Foi. pouco tempo isso. Ele O mostrando. Oura, né? Aura, o anel, né? O anel, eles Não foi sei. o anel. Eu não sei, eu vi ele, na verdade, analisando os dados É isso, e falando... Mas são momentos específicos ali de competição, né? Sim. Aqui a gente está falando do trabalhador da rotina dele, Uhum. né? Então, Então, assim, é até interessante que a gente vê que a alta performance está Sim. muito ligada. É tipo Sim. assim, meia hora a menos, o cara não treina. exatamente. Porque assim, Samanta, olhando por outro lado, por exemplo, todos os trabalhadores usariam isso o tempo inteiro. Uhum. Cara, isso me dá mais segurança pra eu falar assim, pô, eu tô cuidando de você da forma, eu tô investindo ainda pra cuidar de você, entendeu? Mas não pode. Então. Tem coisas que... Infelizmente, a lei trabalhista no Brasil, eles não permitem. Alguns países também não permitem. Uhum. Até essa questão de WhatsApp corporativo, Uhum. né? Não pode. Tipo, horário de trabalho, horário de descanso. Uhum. Então, a gente tem essa questão em que, inclusive, por exemplo, teve uma mineradora, quando nos solicitou a avaliação da escala, e aí foram 15 trabalhadores numa escala, eles passaram pelos 3 tipos de escala, e aí com o auxílio do relógio, Uhum. né? Então, a gente viu o ciclo circadiano deles, os horários de dormir e acordar, ao longo das 3 escalas, e aí a gente pôde falar, ó, esses trabalhadores aqui, esses 10 trabalhadores, eles se encaixaram melhor nessa escala. Então, essa escala aqui é mais interessante para a configuração de vocês. Uhum. Então, essa é uma análise, que é um produto que a gente pode dar Entendi. resultado para as empresas, né? Bem legal. Esse actígrafo é bem engraçado. Actígrafo. Actígrafo. Actígrafo, que é um relógio. É um reloginho relógio. que ele vai medir luz, ele vai Uhum. medir movimento, batimentos cardíacos, né? Uhum. E é engraçado porque, assim, já teve caso de trabalhador que retirava o actígrafo à noite, deixava paradinho, né? Uhum. Só que, assim, deixou de ter pulsação, Uhum. deixou de ter movimentação, temperatura corporal. Então, assim, esse cara morreu. E ele ressuscita todo dia de manhã, né? Então, cara, ele tá tirando. Tem até um caso que eu vi na internet engraçado. O cara, ele tinha sido preso, foi solto e tava com aquela tornozeleira. Sim. Ele foi e botou a tornozeleira na avó, conseguiu desmontar, botou na avó e falou que era na parede de medir de pressão. E pronto, ele tava em casa. Gente, olha isso. Brasileiro. Cara criativo demais. É muito legal. Assim, na verdade, quando eu olho para toda... A minha vida profissional toda foi na indústria. Quando eu olho para trás, a gente vê que tá ficando velho, né? Eu tô na área de manutenção há 19 anos e na manutenção tem a situação do dia a dia, que é principalmente as manutenções corretivas, aquelas emergenciais que tem que corrigir o problema e que foi inesperado. E que acontece na sexta-feira, 16 horas. Tem um horário Sim. e dia para acontecer e sempre é sexta-feira, Sim. 16 horas. Aí beleza, e aí prende uma galera ali para trabalhar, Pra resolver. etc. e tal. Ou ainda numa grande parada. Então entenda como uma grande parada aquela parada de manutenção de alguns dias. Que às vezes, por trocar turno, você manda uma galera para casa para descansar e para vir de noite e ela fica de noite a semana inteira, por exemplo, alguns dias, etc. Ou uma grande parada mesmo que a gente enfrentava todo ano, empresa de cimento, o carro sempre tem, que é uma parada de um mês. Então um mês pesadaço. Sim, assim. sim. E aí, assim, a gente tinha cerca de 50 pessoas na equipe, nesse um mês tinha cerca de 550 pessoas. Sim. Então aquelas 50 pessoas da equipe era quase cada um como um líder de uma equipe de terceiros que ia lá, uma equipe de
Em média, Sim. vamos colocar 10 pessoas por equipe, 50 vezes 10, 500 outros terceiros. E que a pressão por entregar no prazo, ela é muito grande. Você está um mês já parado. Então, não dá para falar um mês e um dia, um mês Sim. e 2 dias. É cumprir o cronograma. E muitas vezes a gente tem surpresas durante... A gente acha que é uma coisa, depois que abre o equipamento, vê que o buraco é muito mais embaixo e tal, etc. Enfim. E eu passei por muitas vezes isso. Assim, muitas vezes eu tinha que voltar para ir de madrugada para ver alguma coisa que iria acontecer na madrugada por um motivo ou por outro. Então, o risco de acidente nesses momentos, principalmente para a gente, manutenção, ele é... E assim, mais uma vez, corretiva não é só porque o cara ficou em hora extra, etc. Não é só por causa do sono em si, mas pela ânsia em colocar em produção. Sim. E aí, junta com a hora extra, com as 4 cervejas, por exemplo, é muito mais fácil de acidentar, e por mais experiência que o cara tenha, e às vezes a experiência contra, não a favor, porque o cara é tão confiante que aquilo ele já fez 1 milhão de vezes, então ele faz... É só mais uma vez, né? É só mais uma vez, achando que não vai dar nada, etc. Então, assim, eu vejo como muito, muito importante, de verdade, a empresa, o objetivo de vocês e o produto, principalmente por predizer e não por corrigir. Sim. Então, predizer que vai acontecer a fadiga. E aí nós não estamos falando nem de acidente, nós estamos falando da fadiga, que é o que provoca o acidente e tal. E que você falou, às vezes, a fadiga de um vai influenciar no acidente de vários, né? Com certeza. No trem, etc. Enfim, podemos citar vários outros. Enfim... Cara, eu gostei demais de vocês virem aqui, de todo o produto. Não sei se vocês gostariam de falar mais sobre a empresa, sobre os produtos aqui. Fiquem à vontade. Bom, assim, uma coisa que a gente fala, né? Que mais importante o cara ir trabalhar é ele voltar, sabe? Com a certeza. gente não quer uma foto... E voltar da mesma forma que ele foi. Voltar da mesma forma com que foi. certeza. A gente não quer uma lembrança, lembrando aí que Natal tá chegando, né? Daqui a pouquinho. E, poxa, a gente quer que todos os trabalhadores, eles não sejam uma lembrança, que eles estejam presentes ali junto com a família, de forma saudável, e que, às vezes, a gente fala assim, cara, é sono, isso aí, ele recupera amanhã, ele recupera depois, sabe? Não vá com essa ideia para trabalhar. Não recupera, o sono não recupera. O sono realmente é importante, né? E a fadiga como um todo, né? O sono é uma fração de tão complexa que é a fadiga. Então, a gente precisa trazer essa atenção para o trabalhador, para a família. O trabalhador que está lá na ponta, mas também a consciência para a família. Entender que quando ele está em casa, ele não está à toa, ele está descansando para poder trazer o sustento depois para casa. Quando você fala que não recupera, por exemplo, eu dormi muito menos essa noite. Sim. E aí depois eu vou dormir uma noite melhor tal para meio que recuperar essa noite. Aí, quando você fala que não recupera, a gente paga com envelhecimento precoce, algo do tipo? Sim, envelhecimento precoce, estresse oxidativo, mau humor, irritação, né? Psicologicamente, você tem um retorno, falar, vou repor. Psicologicamente, mas fisiologicamente não se repõe. Então, aquele sono ali perdeu e... Mas isso é fato, assim, eu vou dar um exemplo de hoje. Eu não dormi muito bem hoje. E eu acordei meio de mau humor, meio assim, vendo as coisas num lado mais negativo do que positivo. Sim, eu não sou muito assim, não. meu natural. E aí, é a noite, né? Enfim. Vamos Olha viver melhor o dia, vamos recuperar o dia seguinte. A dica é, a gente não... o que a gente pode fazer? Nesses dias que a gente acorda meio dublado, né? A primeira oportunidade que você tiver de olhar para o sol logo cedo ajuda a sincronizar, melhora suas atividades, ajuda... Porque isso a gente chama de inércia do sono, que é aquela sonolência, aquela irritação depois que você acordou. Então, se você tiver a oportunidade, nesses dias que você perceber, nossa, eu tô irritado, vá direto fora da sua casa e para a luz natural. Isso não ajuda. é olhar para o sol, né? Não, para a iluminação natural. Porque a gente tem a tendência, principalmente quem é home office, de acordou, tomou café, fica dentro de casa.
Fica só dentro de casa, só com a iluminação. Fica só Aí na eu vivo bem na minha cabeça. Fica só na iluminação artificial. Então, se você puder ir um pouquinho lá no quintal e olhar para a luz natural, isso ajuda. Não, show de bola. Só. Uma coisa que é interessante, que nem esse ano, salvo engano, foram 100 anos aí de Le Mans. Né? Em 100 anos De? Le Le Mans. Mans. A Aquela corrida corrida de Le Mans, 24 24 horas de Le Mans, né? Não sei. É uma Desculpa a corrida que são ignorância. o carro conduzido por vários pilotos, 24 horas. Né? E durante 100 anos de competição, apenas um cara conseguiu dirigir as 24 horas. Hoje não é mais possível, né? Porque ele não pode dirigir mais que 4 horas consecutivas e não pode dirigir mais que 12 horas no total, do somatório, né? São feito revezamento com os pilotos. E assim, mas se você pensar que até essa regra vir, que foi em meados aí mas você colocar 12 das 24 no cara numa corrida é muita coisa. Agora imaginar um cara... É muita tensão. Sim, então. imaginar que um único cara na história fez as 24 horas, né? É uma loucura. E assim, tem muito cara que fala assim, eu toco meu caminhão várias horas. Cara, você não está sendo herói, você está sendo um futuro... E acidente. às vezes tem drogas ilícitas ali no meio para aguentar. Então. Infelizmente. É muito banalizado assim. Não acho que é tão... É exceção, né? Não, maneira alguma. Ele quer faturar, ele quer fazer várias corridas. Né? E o que você falou da idade, com certeza pesa. Assim. A academia, hoje em dia, nós temos a Associação Brasileira do Sono. E a Associação Brasileira segue as normas internacionais. Tanto da Academia Americana dos Distúrbios do Sono, quanto da National Sleep Foundation. Então, todos esses estudos a gente traz para o Brasil. Anualmente, nós temos uma cartilha, através da ABS, que fala justamente os passos para você dormir melhor, para você recuperar melhor, e você ter um dia... Porque nós somos programados para estarmos ativos durante o dia e descansar durante a noite. Então, para que a gente possa realmente pensar nesses momentos como muito importantes para a nossa produção. Né? Que antes as pessoas pensavam, eu não vou dormir para produzir mais. Hoje a gente sabe que dormir bem e dormir melhor é mais saúde e é sim mais produção. Sem dúvida, sem dúvida. Então, existe algumas regrinhas simples que a gente pode seguir de alimentação, horário de dormir, de acordar. Essa questão que você falou da iluminação é muito importante. No final do dia, você diminuir a iluminação e ir mostrando para o seu organismo que é a hora de descansar mesmo, né? Então, são essas questões, essas informações que a gente gosta de... que faz parte do nosso know-how e que faz parte da nossa até filosofia mesmo, de trazer para as pessoas essa questão. Que é meio natural, né? O sol vai se pondo, então já não tem mais luz. A gente que colocou essa, né? Sim. Thomas Edison lá atrás ferrou com a gente, mas a gente agradece de alguma forma. Com certeza. Ferrou com sono, mas ajudou em muita coisa. Desenvolveu muita coisa. Isso, acho que não tem mais... Não, acho que é isso. Show de bola. Igor, eu agradeço demais aqui, cara, nessa oportunidade da gente tentar conscientizar aí mais o pessoal a respeito desse tema que, infelizmente, é altamente banalizado, né? Se a gente conseguir atingir uma pessoa hoje, tá ótimo já. Pois é, as pessoas que estão nos assistindo tudo, como é que elas encontram vocês? Como é que encontra a Senza, o Lucas, a Samantha? Enfim, bom, tem o site, né? Senza, cmsa.com.br. Deixa eu mostrar aqui como é que escreve. Senza. Eu vou deixar aqui o meu contato da empresa aqui, que é o 31, tá? 97 101 1432. Pode me chamar lá que eu vou ter o maior prazer em atender as necessidades aí de vocês. Tá bom, Lucas 31 97 101 1432. Beleza. Redes sociais vocês têm? Tem. Senza, gestão de fadiga no LinkedIn. Está no Instagram, né?
E assim, pode conectar lá, vai ter conteúdo, vai ter postagem para ver os vários temas que a gente aborda. Show de bola. Se quiserem deixar o pessoal de vocês também, fica à vontade. Não, eu ainda não gravei o meu 031. Tem um do escritório, né? Eu digo assim, redes sociais, enfim. Se quiserem deixar o meu LinkedIn, Lucas de Paiva Sasaki, né? Acho que é esse ainda. O meu LinkedIn é Samantha Lemos. E o telefone de escritório, que é o 31 3024 4759. Beleza. Vai estar de pé e a ordem para atender qualquer necessidade. Ótimo. E é bom é sempre bom essa casadinha aí, porque sempre tem oportunidades de um lado e de outro, né? A Samantha falou assim, acidente por fadiga não teve nenhum. Teve por manutenção, mas por fadiga não teve nenhum. Sim. Eu falei, por manutenção. Manutenção são vocês. A gente cuida da manutenção humana e vocês cuidam da manutenção da máquina. Pois é. Exato. Mas a gente brinca isso, assim. Tudo que não respira, a gente cuida da saúde. Tudo que não respira. Porque assim, acaba que a gente pensa só em equipamento, ou automóvel, tudo, mas um edifício, por exemplo, precisa de manutenção. E é muito negligenciado, né? Infelizmente, tem várias empresas que fazem uma cegueira deliberada e o cara fala assim, não, mas aí entrega para o próximo gestor, não é minha área. Pô, é a área de todo mundo. Os motivos são vários, mas a gente sempre vê essas consequências aí. Sim. Beleza, obrigado mais uma vez de vocês terem vindo, de disponibilizar o tempo de vocês para vir aqui, bater um papo. A gente agradece, poxa, um papo prazerosíssimo de manhã, foi muito bom. Muito bom. Pessoal, então nós temos encontro na terça-feira com mais uma aula gratuita com alguém da equipe aqui e na quinta que vem, com certeza, a gente tem outro encontro aqui no Eu na Indústria Podcast. Valeu. Obrigada. Abraço. Tchau.